Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui nesse dia para trazer essa palavra rema revelada ao seu coração, esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias de manhã com premissa. Não podemos gravar hoje lá fora. Estamos aqui no nosso cantinho que a gente preparou, para poder se alimentar da palavra de Deus. É importante a gente ter o nosso canto em casa ou no trabalho, algum lugar que a gente separe para Deus ali um momento, para a gente meditar na palavra. E esse lugar ele é específico, cada um aí que sente no coração essa vontade, esse desejo, que tem essa devoção diária com a palavra do Senhor, uma vida devocional com Deus, deve ter o seu cantinho. Tem muitas pessoas que têm um quarto de guerra, tem um lugar onde é um local preferido para fazer as suas intercessões, e o meu da Paula aqui é nesse cenário aqui ao qual nós estamos. Hoje nós estamos aqui em 1 Samuel capítulo 19, e nós vamos ver nesse contexto aqui que Saul tenta matar Davi novamente. É verdade. Nós vamos ver também o poder de Deus sobre o coração de indivíduos para guiá-los segundo a sua vontade. Diz assim o texto: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver. E te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste, te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e lhe levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Saul procura de novo matar a Davi. Versículo 8. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém, Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi, que o vingassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, e lhe disse: Se não salvares a sua vida, esta noite amanhã serás morto. Versículo 12. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto.
Tendo Saul enviado mensageiros lhe trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhe: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando por onde estava Samuel, que lhes precedia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: estes estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Louvado seja Deus, né? O que marca aqui nesse contexto é a peregrinação, né? O início da peregrinação aí de Davi, sendo perseguido pelo rei Saul. Essa peregrinação aí vai durar uns 5 anos, né? É duro, né? Passar por isso, ser perseguido. E nesse contexto é onde que o salmista ele acaba escrevendo o Salmo 59, né? Davi escreve esse salmo, tantos outros também que ele escreveu ao longo da sua jornada. E a gente vê aqui também a questão aqui da Mical, né? Sua esposa, ela mentiu ali por 2 vezes. Mentiu para o seu pai, né? Demonstrando ali não ter temor sobre ele, né? E indagando também que Davi ameaçou, né? Para poder fugir. Então, isso nos remete, né? A questão da gente andar por princípios, né? Princípios bíblicos, porque embora Davi ele esteja ali sendo perseguido, né? Agora o rei Saul titula ele como sendo seu inimigo. Ele jamais se voltou contra o ungido do Senhor. Pelo contrário, né? Ele continuou fugindo, se fazendo de louco no meio dos filisteus. A gente vai ver esse contexto, mas ele esperou a provisão de Deus, né? No momento certo, Deus deu o livramento, Deus fez com que ele se tornasse rei em Israel. E ele não agiu ali pelo seu entendimento, pela força do seu braço, mas buscou em Deus, né? Então, assim, tem provas que a gente passa nessa vida que às vezes é o próprio Deus, né, ocasionando isso para nos fazer mais forte. Você vê que esse espírito maligno se apoderava, né, de Saul, e quem enviava era o próprio Deus, né? Então não cabe a gente questionar, mas sim o que a gente pode fazer é como Davi, né? Entoar hinos, né, de louvor a Deus, né? Escrever orações como Davi escrevia, se colocar diante do Senhor, colocar o nosso coração, as nossas petições, as nossas vontades, os nossos desejos na mão de Deus.
e não sair aí precipitadamente, cometendo equívocos, erros, que a gente pode um dia pagar muito caro por isso. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo dom da vida, pelo privilégio, Senhor, de mais um dia, Senhor, estarmos aqui gravando esse devocional junto com nossos irmãos, com nossas irmãs que nos assiste, Pai, através desse meio de comunicação. Que a palavra, Senhor, ela possa, Senhor, fluir em nós e através de nós, nos nossos corações e gerar mudança, Senhor. Mudança de atitude, mudança no jeito de falar, na forma de agir e que principalmente, Senhor, a gente possa, Senhor, ter temor ao Senhor e não, Senhor, andar aí, Senhor, de uma forma desenfreada, fazendo coisas que não agrada a Ti, ó Deus. Que a gente possa, Senhor, todos os dias caminhar, Senhor, nesse caminho rumo à salvação de vida eterna, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe essa pessoa que ouve essa mensagem nessa hora. Que o Senhor possa se chegar a ela, Senhor, com aroma suave, Senhor. Que o Senhor possa tocar, Senhor, no mais íntimo, no mais profundo, Pai. E ajudar ela a vencer as diversidades dessa vida terrena, Pai. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.